Como você consegue acelerar a sua manifestação? Me fala, você sabe? A gente está nessa busca, né? Querendo acelerar a manifestação. Fiz um vídeo um pouquinho antes falando, né? Sobre isso também, mas de uma outra forma. O que trava a manifestação. Mas como a gente acelera isso, Simone? Como que eu faço para acelerar a minha manifestação, meu desejo, minha vontade, os meus pedidos a Deus, ao universo, as minhas mentalizações? Primeiro ponto, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar que é nosso. A gente tem que vibrar na positividade de que aquilo já é nosso. Como que a gente faz isso? A gente tem que aceitar, assumir. Assuma que aquilo é teu. Assuma que você já vive isso, que aquilo é teu. Encha teu coração de alegria. Encha seu coração de alegria sentindo que é teu, que é inevitável aquilo não ser teu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tenha paz. Não fique ansioso. Solta. Tenha paz. Tenha paz que você vai conseguir na hora certa, no momento certo. Aquela coisa bem, tô em paz, né? Good vibes, né? Tô na paz. Você precisa disso. Você precisa estar em paz para poder receber a sua bênção. E o terceiro ponto é soltar. E o soltar eu acho que é o pior. Porque a gente tem que acreditar, a gente tem que estar alegre, a gente tem que estar feliz, a gente tem que mentalizar de que já é nosso e a gente ainda tem que soltar. E o soltar é o quê? Já que é nosso, já que a gente tem certeza, é paz absoluta. Solta, deixa a coisa vir tranquilamente, deixa acontecer naturalmente, como diz a música, né? É simples, mas é cansativo, porque é um exercício diário, né? Mas se você fizer isso, você vai acelerar assim grandiosamente. Procura fazer com coisas pequenas. Tem pessoas que já chegaram no nível, tem coisas que eu ainda consigo, quando são coisas pequenas, quando a minha crença não está limitante, que eu consigo. Que eu consigo até no mesmo dia determinadas coisas, só em pensar eu já consigo, sabe? Mas tem coisas grandes que eu fico ansiosa. Eu tô determinando e profetizando na minha vida uma coisa que também, né, é a minha lei da atração, tá atraindo isso pra mim, que eu tenho estado tão ansiosa, eu tenho acordado de madrugada, pra você ter uma noção. Aí o que eu faço? Eu vou orar, mentalizo, óbvio, depois eu oro, agradeço, peço a Deus, clamo, oro, agradeço mais um pouco, mentalizo mais um pouco, até eu conseguir dormir. Às vezes eu faço uma meditação guiada também, para tentar organizar meus pensamentos. Mas a minha ansiedade, eu tenho certeza que ela tá atrasando isso, sabe? Porque se eu sou, né? Se eu sou uma pequena deusa, como diz a Bíblia, vós sois deuses, né? E eu acredito que isso possa ser um empecilho para mim. Mas ao mesmo tempo, eu sinto uma alegria tão grande, porque eu sei que é real, eu sei que já está acontecendo. Mesmo que não esteja acontecendo agora, nesse plano, já está acontecendo. No plano dos meus pensamentos, no 4D, numa realidade paralela à minha, na minha espiral da onda, já está acontecendo. E ela só falta se materializar e chegar até mim. E vai acontecer, porque é inevitável. Mas eu preciso soltar. E o soltar é isso. O soltar é confiar e ter paz e deixar a coisa acontecer. Deixar a coisa fluir, porque nem tudo depende da gente. A nossa parte a gente faz, eu sempre falo isso. Mas tem coisas que não dependem da gente, que é do Criador. É Ele trazer as opções, as oportunidades, as pessoas, as situações, os momentos certos, as coisas corretas para que a gente venha viver, para que a coisa venha colapsar. Então, acho que eu consegui passar para você tanto o que eu tô passando, tanto o que você pode fazer. Lança fora todo medo. A Bíblia fala sobre isso, né? Lance fora todo medo. Lança fora todo o teu medo, toda a ansiedade, toda a sua dúvida, todo o seu pavor. Deus é um Pai querido, que Ele ama nos abençoar, né? E tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem. E se tudo coopera para o nosso bem, é inevitável que não aconteça. A gente tem que acreditar, a gente tem que crer. A gente tem que fechar a boca, como eu já fiz um vídeo também, se você não viu, veja, falando sobre a
lei da atração silenciosa que a gente precisa fazer. E a gente tem que realmente guardar o que a gente está querendo, porque a energia das outras pessoas podem atrapalhar a nossa, pode minar a nossa fé, o nosso colapso da onda, porque nem todo mundo está na mesma vibração que a gente, né? Nem todo mundo está na mesma vibe e querendo as mesmas coisas, e cada um está no seu processo, tá tudo bem por isso. Só que a gente não pode atrapalhar nem o processo de ninguém, nem permitir que ninguém atrapalhe o nosso, né? Tem isso também. E que você entenda isso, sabe? Com clareza, com tranquilidade. Que você venha perceber isso, que já existe, já é real. O que você está pedindo, o que você está profetizando, o que você está declarando, o que você está atraindo para a sua vida, já é real. Porque às vezes a gente atrai tanta coisa ruim que a gente vive, que a gente atrai, que depois a gente vai ver, caramba, eu não precisava ter pensado assim, ter sentido isso, ter mentalizado isso. Eu vou contar uma história, uma parte bem peculiar da minha vida, que durante muito tempo na minha vida, eu era uma esposa um pouco insegura, sabe? Um pouco não, bastante insegura. Pelas coisas que aconteciam, né, com o ex-parceiro, que ele deixava de fazer, né, deixava a desejar, e pela minha insegurança natural também, que eu já vinha com crenças limitantes desde o casamento dos meus pais. Claro que na época eu não sabia disso, eu vim saber disso hoje, né, através da minha renovação da mente, dos meus anos de terapia também, enfim. E eu mentalizava muito que ele estava sempre me traindo, sempre com outra mulher, e sempre me menosprezando, e sempre me diminuindo. E eu era alguém, desculpa o poder da palavra, eu era foda pra caralho, desde aquela época. Só que eu não conseguia me ver assim, eu não conseguia me enxergar assim, sabe? Eu me diminuía para poder agradar o outro. Olha que loucura. E no final, o que aconteceu? No término, ele realmente tinha outra. Eu colapsei isso, vocês entendem? Claro, tem os erros dele, caráter, tem tudo isso. Mas eu atraí aquilo pra minha vida. Era uma energia tão ruim, tão pesada, tão negativa que eu passava. Eu me via tão pequena, tão pior, tão rasa, sabe? Que eu colapsei isso, que foi isso que eu atraí, que foi isso que eu trouxe pra minha vida. Olha que loucura. E no final foi assim, entendeu? E eu fui entender que não, que hoje eu não sou mais essa pessoa. Eu precisei passar por isso para entender e colapsar as minhas ondas. E hoje não. Hoje eu não tolero menos do que eu mereço. Hoje eu não tolero nada abaixo do que eu sei que eu valho. Eu não aceito nada, porque eu tenho um Deus que me amou primeiro. E tem um Deus que te amou primeiro também. E se hoje você está nessa... E se eu estou falando isso é porque está servindo para alguém que pode estar nesse momento hoje, né? E se você está nesse momento hoje, se sentindo pequeno, se sentindo abaixo, colocando outras coisas ou pessoas ou situações no pedestal, vendo redes sociais e achando que a vida do seu amigo é melhor do que a sua, que a grama do seu vizinho é melhor e maior do que a tua, mais verde. Não, gente, não é. É você que está vendo assim. É você que está enxergando dessa maneira. Não é. Não é mesmo. Entenda, não é. Você é alguém grande, sabe? Eu vim entender isso depois. Eu vim entender isso depois de passar pelo meu deserto, da minha busca interna, do meu eu, de entender quem eu sou, que pode hoje qualquer pessoa falar qualquer coisa, eu sei quem eu sou. E quando a gente sabe quem a gente é, nada vai interferir. O nosso pensamento, o que a gente sente, a nossa vibração, por mais que falem coisas pesadas ou negativas, mais que a gente passe situações, nada disso vai deixar a gente se abater. Simplesmente pelo fato de que a gente sabe quem a gente é, que a gente está nessa busca. E que hoje você venha mentalizar coisas grandes, que você é amado, que você é amada, que você é feliz, que você é próspero, que você é abundante, porque você é. Você pode até não estar vendo agora, nesse momento no 3D, mas você é. E a coisa vai colapsar e vai chegar, e vai ser rápido.
Porque a gente está trabalhando a nossa ansiedade, a gente está trabalhando nossos medos, a gente está trabalhando a nossa fé. Então vai ser rápido, é inevitável que nos chegue. Vai chegar na hora certa, de uma maneira surpreendente, de uma maneira linda, que a gente vai glorificar a Deus. Alguns falam, eu estou grata, né? Eu tenho gratidão. Eu glorifico a Deus, porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso. E você também tem. E o nosso Criador está aí para isso. Então recebe essa palavra hoje como um aprendizado, sabe? Porque o que eu procuro falar aqui, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sei mais do que ninguém. Hoje eu li esse final de semana uma crítica que eu recebi, que eu respeitei a crítica, até curti, né? Dei um coraçãozinho lá, porque a gente tem que dar o que a gente tem. Mas eu não concordei, muitas coisas eu não concordei. Mas enfim, era o pensamento da pessoa. Eu poderia até falar aqui, debater, mas não tem porquê. Mas eu respeitei a posição da pessoa. E ninguém aqui tá aqui, e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui me seguindo ou assistindo, ou esse grupo que está se formando, né, que tá se formando um grupo tão lindo, todo dia chega gente nova no meu canal e eu tô muito feliz, muito grata, muito agradecida por isso. E aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu vejo esse canal como uma troca. Eu tô botando a minha cara, né, a tapa, e não tem problema nenhum com isso. E as pessoas que escrevem, que falam, eu fico muito feliz, sabe? Porque eu mexo de alguma forma com as pessoas. Que as pessoas falam, poxa, tá fazendo sentido pra mim. Poxa, obrigada por essa palavra. Poxa, que bom que eu ouvi isso agora. Isso pra mim é muito gratificante. Porque, mais uma vez, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Nós estamos juntos num processo de crescimento, de evolução. E eu quero crescer com vocês, sabe? Eu me predispus quando eu falei, Senhor, eu preciso falar disso. Eu preciso falar da tua palavra, do teu amor e do que é real. Que é real a fé, é real a lei da atração, é real os nossos pensamentos serem postos em práticas para as coisas evoluírem, que a nossa mente nos governa. Isso tudo é real. É o colapso da onda, da função de ondas, que são nomes lindos que a ciência, a neurociência, os espirituais, os intelectuais usam para dizer o que já está na Bíblia. E a Bíblia, para mim, é a palavra de Deus, sim. Porque desde o momento que Deus inspira homens para escrever um livro, Ele está ali também. Então é dele também. E tudo coopera para o nosso bem. E que a gente possa contagiar outras pessoas hoje, sabe? Que a gente possa... O nosso vídeo até mudou um pouco, né? Desde o início do tema para agora, mas é assim mesmo, tem que ser assim, tem que ser do jeito que Deus quer, tem que ser leve, tem que ser alguma coisa tem que ser algo que vai ser produtivo pra gente, né? Pro nosso entendimento. Eu não costumo fazer regrinhas, eu tenho um tema, eu sempre faço assim quando eu faço o vídeo, eu tenho um tema e eu vou falando, né, com a base do que eu já estudei, eu estudo, e eu procuro sempre ser um canal, sabe, para Deus me usar da maneira que Ele quiser. Tô sendo prepotente? Não, gente, eu não tô sendo prepotente. Deus vai me usar. Não é uma arrogância, sabe? É porque eu vejo Deus em tudo. Então é inevitável Deus não falar aqui com a gente nesse momento, sabe? Deus usou a mula. Na Bíblia diz que Deus usou uma mula para falar com o cara. Não vai usar eu, você, qualquer pessoa. Vai usar. Deus usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Da maneira que Ele quiser, para falar coisas para nos ajudar. Porque a gente precisa de ajuda. E só quem pode nos ajudar é Deus. É um Criador Todo-Poderoso que criou tudo para nós, para o nosso bem. Eu acredito assim. E tudo para a honra e glória do Criador, né? E que a gente venha estar cheios hoje das bênçãos de Deus, do Espírito Santo. Que a gente venha colapsar ondas. Que a gente venha viver o sobrenatural. Que a gente venha viver coisas grandes e impossíveis. Eu quero viver milagres. Essa noite eu orei muito a Deus, sabe? Eu fui dormir eu acho que meu rosto está assim inchado também por isso. Eu fui dormir quase 5 horas da manhã, era 4 e pouca. E eu orando a Deus, e chorando, e agradecendo, e clamando, e pedindo, né? Aquela coisa. Eu falei assim, Senhor, eu quero viver milagres. Me faça viver milagres. Eu quero ter testemunhos de milagre. Cortei o dedo, agora que eu tô aqui olhando, nem senti. Eu quero viver milagres. Eu quero
eu quero sentir milagres, porque eu já vivi milagres no meu passado, sabe? Quando eu era mais nova, parece que as coisas eram mais fáceis, não sei, não consigo entender. E eu vivia milagres, sabe? Eu via milagres reais de pessoas e vivia também milagres. Eu quero voltar a ser isso, eu quero voltar a ser aquilo, eu quero voltar àquele grau de intimidade para viver milagres. E eu quero que vocês vivam milagres também e que vocês venham escrever aqui para mim os milagres, porque eu quero saber dos milagres, porque nós não somos uma tão grande egrégora e nessa energia que está nos rodeando, não é uma coisa só. Então eu quero saber também de vocês, eu quero vivenciar com vocês isso também, sabe? E é isso que eu tinha que falar hoje. Eu até falei demais, 15 minutos. Beijo, gente, cuidem-se, só tá começando a semana, então cuidem-se.